Depois de um dia intenso de trabalho, eles vão para a sala de aula aprender o que não tiveram a chance de aprender na idade certa. Funcionários da Unesp frequentam aulas dadas por universitários voluntários. E a Maria Helena tem uma meta. Eu vou tentar o Enem esse ano também e quero ver se eu consigo realizar o meu sonho de entrar na faculdade, fazer no caso, a faculdade do meu sonho, que é agronomia, ou caso, arquitetura, que é uma das coisas que eu mais gosto. Na entrevista do dia, a economista Nayara Fracaroli analisa os últimos e péssimos índices da economia nacional. Começa agora a Unesp Notícias desta terça-feira, 22 de agosto. Boa noite. A gente abre esta edição com exemplos de dedicação de quem doa e de quem recebe. Universitários dos cursos de graduação da Unesp em Bauru dão aulas voluntariamente para funcionários do campus. O desafio é grande porque as salas misturam alunos de diferentes idades e expectativas, mas o esforço compensa, principalmente quando a gente conhece histórias como a da Maria Helena. Há quase 6 anos, Maria Helena cuida da limpeza de parte do campus da Unesp em Bauru. Varre, limpa, confere se não falta nenhum item no banheiro. A jornada de trabalho termina às 3h30 da tarde, mas ela não descansa não. É só o tempo de trocar de roupa e seguir para o segundo compromisso do dia, a sala de aula. Maria Helena participa das aulas do PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos da Unesp em Bauru. Apesar de ter concluído o ensino médio, ela faz esse reforço escolar e ainda encerra a noite como aluna do cursinho pré-vestibular 1º de Maio, também oferecido pela Unesp. Uma rotina que não considera desgastante. Depois do reforço eu vou para o 1º de Maio, que eu amo também de paixão. Aí eu vou, quando termina o horário do 1º de Maio, que já é umas 10 e pouquinho, né, umas 10h25 por aí, 10h40, aí eu vou para casa, vou de ônibus e eu vou feliz da vida, não me canso. Esse amor pelos estudos é impulsionado por um sonho. Depois de dar prioridade para os filhos, chegou a vez dela. Eu vou tentar o Enem esse ano também e quero ver se eu consigo realizar o meu sonho de entrar na faculdade, fazer no caso, a faculdade do meu sonho, que é agronomia, ou caso, arquitetura, que é uma das coisas que eu mais gosto. O PEJA é uma iniciativa da Unesp que existe há 17 anos em 8 cidades do estado. Em Bauru, o embrião do projeto começou em 1999 para atender funcionários da universidade e a comunidade em geral, que não tinham concluído o ensino básico. A proposta do PEJA sempre foi acolher jovens e adultos que, em algum momento da sua vida, abandonaram os estudos ou nem tiveram acesso. Então, como esse é o público-alvo, necessariamente a sua sala é montada de uma forma bastante diversificada. Este ano em especial, nós trabalhamos com alunos desde o início da alfabetização até aqueles que estão concluindo o ensino médio. A diversidade é um dos fatores mais presentes nessa sala de aula. Cada aluno tem um nível de conhecimento e uma necessidade diferente, mas não há divisão de turmas. Aqui, eles ficam todos juntos e misturados em uma experiência transformadora. É a chamada sala multisseriada. Enquanto alguns fazem contas simples de um lado da lousa, outros precisam achar o valor de X nas equações. Um aprendizado diferente para alunos e professores. É um ganho bastante grande, tanto para os alunos, porque eles se apoiam entre si e eles veem, por exemplo, um que está iniciando, que está nos anos iniciais do fundamental, e ele está vendo o colega que está concluindo o ensino médio, para eles isso é um incentivo. Ao mesmo tempo, o colega que está no ensino médio está acompanhando o outro colega que está no fundamental. Ele se volta e ajuda ainda o colega no que ele tem dificuldade. Por parte dos professores, que são os nossos alunos de graduação, dos cursos de licenciatura, também é bastante proveitoso no sentido da sua formação profissional. Um desafio e tanto na vida do João, estudante de ciências biológicas. A vontade de trabalhar com educação o aproximou do projeto. Ele passa de carteira em carteira, ensinando conteúdos de matemática. Mesmo que fosse ciências que
eu desse para uma turma normal, não fosse uma sala de EJA, uma turma regular, já seria um desafio, por eu estar no começo do curso. E eu dar outra matéria, que não é tanto do meu domínio, assim, uma coisa que eu sempre tenho que estudar para ensinar. E numa turma multisseriada é um desafio ainda maior. E eu gostei. Empenho é o que não falta também para o Márcio. Sem oportunidades de estudar na infância, ele iniciou o supletivo há 3 anos para aprender a ler e escrever. Não concluiu o curso, mas conseguiu o suficiente para ter autonomia em situações do dia a dia. Agora, ele quer mais. A pior coisa que tem é você não saber ler, porque você vai pegar um ônibus, uma coisa e outra, você não sabe nem para onde que vai o ônibus e às vezes você tem que perguntar no ponto de ônibus para onde vai o ônibus para você poder pegar o ônibus. Então faz muita falta você não saber ler ou escrever também. Outra vantagem do ensino adaptado é a flexibilidade. Atualmente, a turma tem 8 inscritos. No começo do ano, eram 17. Como o fluxo de presença varia muito, ninguém fica sem aprender caso deixe de participar das aulas durante algum tempo. Embora nós temos um planejamento geral para o ano todo, o planejamento gira em torno das atividades e não do conteúdo. Então é a forma de se trabalhar. Porque como a gente tem uma realidade aqui, e não só neste contexto, mas na educação de jovens e adultos, que se eles abandonam a escola não é por vontade própria. É por contingência da vida social deles. Passou essa condição, eles voltam. Os nossos professores aqui, os nossos monitores, eles vão exatamente voltar aonde ele tinha encerrado, onde ele tinha parado, e dali para diante prosseguir no processo de ensino. Eu me sinto muito bem assim, de colaborar com um projeto desse, que acho que faz o bem para as pessoas também, né? Para esses funcionários da Unesp, no caso, que não sei se voltariam a estudar se não fosse esse projeto. As aulas são de terça a sexta-feira à tarde no campus da Unesp em Bauru. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em qualquer época do ano. Mais informações no Departamento de Educação da Unesp pelo telefone 3103 6081. E não tem limite de idade. O friozinho não deu trégua. Hoje a mínima ficou em 11 graus em Bauru. E para piorar, os ventos fortes dão uma sensação de mais frio. Próximo às 8 da manhã, o IPMET registrou ventos de 50 km por hora. Vamos saber como fica o tempo amanhã. Áreas de instabilidade se formam sobre o interior do estado amanhã e podem trazer chuvas para as regiões oeste e noroeste. Nas demais, o tempo segue firme. Em Bauru, existe uma possibilidade de chover amanhã, mas é baixa. Agora, a umidade do ar é de 54%. A velocidade dos ventos é de 16 km por hora. Hoje, a temperatura foi dos 11 aos 23 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 13 e a máxima é de 24 graus. O assunto agora é política local. Na sessão da Câmara de ontem, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei do prefeito Clodoaldo Gazeta, que cria a licença de funcionamento provisória. A proposta estabelece também as condições para que em até 2 anos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte tomem as providências para conseguir o alvará definitivo. A ideia é estimular a inclusão de empreendedores no mercado formal. No próximo bloco, o Unesp Notícias repercute os últimos índices econômicos que não são nada animadores. Vamos conversar com a economista Nayara Fracaroli. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e a gente fala agora de economia, dos índices da recessão no país. Quem comenta os últimos dados, inclusive a revisão de redução do salário mínimo para o ano que vem, é a economista Nayara Fracaroli. Nayara, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Nayara, vamos começar falando então no rombo das contas públicas, que o governo reviu esse rombo e ele é ainda maior. Ele tinha sido fechado em 139 bilhões de reais e agora o governo fala em 159 bilhões de reais. Por que esse rombo nas contas públicas aumentou ainda mais? Tem a ver com o fato de o governo não ter feito a lição de casa, não ter cortado dos seus próprios gastos? Sim, na verdade existiu uma expectativa de um déficit e essa expectativa, esse resultado vai ser ainda pior,
Tá? Então, existia uma expectativa de melhora nas contas públicas, mas não vai acontecer, porque houve uma redução na arrecadação, justamente por esse cenário que a gente está verificando de baixo crescimento econômico. Então, quando a economia não produz, não vende, o governo também não arrecada. Reduzindo essa arrecadação, aumenta o rombo nas contas públicas, além de não ter conseguido reduzir todos os gastos que se previa no início dessa meta fiscal. E quando se tem um rombo ainda maior, qual que é o impacto disso para o cenário econômico de uma forma geral? Acaba atraindo ainda menos investidores, porque fica um cenário de insegurança? Quando a gente fala economia brasileira, então os investidores, o resto do mundo, avalia justamente a segurança do país. E nossa segurança é reflexo das contas públicas. Se o governo não consegue controlar os gastos, quanto mais come a segurança de aplicar recursos naquele país. Então a gente tem uma perda de capital estrangeiro no país. Essa fuga desse capital, ele aumenta o custo do produtor brasileiro, então onde ele vai conseguir capital para investimentos, para ampliação, não consegue, porque esse capital foi embora pelo risco brasileiro. Além dessa redução do capital para investimento, a gente tem também uma expectativa de que no futuro a carga tributária continue elevada, se não mais elevada, para poder organizar as contas públicas. Então, no efeito da população, a gente tem uma expectativa de que os impostos podem subir. Já estão subindo, já né? Estão subindo. Como os que incidem sobre os combustíveis, eles já subiram recentemente, mas é um círculo vicioso, né? Porque aí diminui ainda mais o consumo, né? Exatamente. É uma situação em que eu vou gerar prejuízos econômicos, né? Ainda que eu preciso controlar as contas públicas, quando eu aumento o imposto, eu reduzo o poder de compra das pessoas e aí piora ainda mais o cenário de crescimento econômico. Mas essa correção do orçamento público ele é fundamental para que a gente possa aí, ter uma expectativa de crescimento vindo capitais estrangeiros, mas também, né, que a população, os produtores brasileiros, eles se sintam num cenário favorável de crescimento. Recentemente, o governo até comemorou também que a projeção de crescimento do salário mínimo para o ano que vem vai diminuir em R$10. A projeção era de que o salário mínimo no ano que vem passasse para R$ 979, agora está em 969. Explica para a gente, Nayara, o governo que quis cortar esses R$10 ou como que é reajustado o salário mínimo? Nós não sabemos ainda qual vai ser o reajuste. Precisa que os índices de 2017 estejam fechados. Então, o salário mínimo é reajustado conforme a inflação. Tá? Então, quando a gente tem uma redução da expectativa da inflação, consequentemente, eu tenho uma redução da expectativa do salário mínimo para o ano que vem. Né? Então, na verdade, não é uma economia, é um índice favorável por conta de uma redução da inflação. Tá? Isso vai reduzir o reajuste do salário mínimo. E para governo, para nível de governo, é uma redução nas contas públicas. O governo fala de uma economia de 3 bilhões de reais. Mas todas as expectativas. A expectativa era gastar tanto com folha, com salário mínimo no próximo ano, vai gastar menos, né? Porque a inflação está controlada. Isso é um bom sinal para a população. Inflação controlada, eu não tenho reduções do meu poder de compra. Contrapartida, também não existe uma expectativa do salário mínimo subir muito acima da inflação, né, justamente por conta desse orçamento prejudicado brasileiro. O governo já gasta mais do que arrecada. De todo jeito vai subir menos que o previsto, é isso? Vai subir menos que o previsto por conta da queda da inflação. E não por conta vou reduzir diminuindo o salário mínimo. Não, como a inflação cai também a expectativa do salário mínimo, porque o salário mínimo ele é um reajuste em relação à inflação e ao crescimento do PIB. Hoje está em R$ 937 o salário mínimo. E o governo fala também em outras medidas, além de aumentar impostos, para tentar conter esse déficit em congelamento de salário dos servidores públicos, congelar os salários até por 2 anos. É mais uma medida dessas que ajuda, que contribui para a desaceleração da economia, né? Porque reduz o consumo. Reduzindo renda, obviamente você reduz também produção, tá? Crescimento econômico, né? São decisões que o governo tem que fazer. Ou eu pioro ainda mais o meu cenário orçamentário,
né? E quando eu tenho quando o governo tem prejuízo orçamentário, é o caso do déficit público, né? O que ele faz? Ele aumenta a dívida, ele emite mais títulos públicos, ele vai aumentando as contas para pagar, que são pagas lá no futuro. Então, o que ele está fazendo é não pagando agora e reduzindo um aumento de contas para o futuro. São decisões, a economia é um cobertor curto. Eu decido por aqui e prejudico aqui. Cabe aí o que vai prejudicar mais a economia e tomar a decisão que menos prejudique. Para a gente concluir, a previsão do próprio ministro da Economia é de que o resultado do PIB desse segundo trimestre seja zero ou até caia, né? É mais um sinal de que a recessão está difícil de acabar, né? Está difícil de acabar e assim, mesmo que o ano que vem existe uma expectativa, então, esse ano, crescimento de 0,35 do PIB. Tá? Esse boletim Focus, que é o cenário aí das instituições financeiras. E para o ano que vem 2%. Todos esses crescimentos, que são pequenos, eles não vão compensar os vários anos de recessão que a gente já teve, os vários meses de recessão. Porque está crescendo pouco em relação ao número que já era ruim. Ao número que já é menor, né? É uma base que já é menor. Então, a gente fala de 10 anos aí de estagnação da economia brasileira. Nossa, uma década. Uma década perdida. Tá certo, Nayara. Muito obrigada por suas contribuições aqui. Eu que agradeço e estou à disposição. É isso por hoje. Se você quiser rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Unesp Notícias volta amanhã. Tchau!